Há 10 anos atrás, se eu imaginava que íamos ter a dimensão que temos hoje, sinceramente não. Não sabia exatamente o que ia conseguir em termos de dimensão do escritório, mas sabia que queria fazer alguma coisa diferente. Para fazer alguma coisa diferente é muito exigente do ponto de vista diário, daquilo que nós pedimos a cada um de nós. E o João e o Pedro são um exemplo claro daqueles que eu exigi mais no escritório, sem sombra de dúvidas. E eu era impossível ter construído este escritório sem eles, impossível. O Fernando, o Pedro e eu tínhamos e temos uma espécie de irmandade, não é? Portanto, para além de sermos sócios, somos como se fôssemos irmãos. Não somos irmãos de sangue, mas consideramos-nos aos três como irmãos. Eu conheci o Fernando no ténis, a jogar ténis, num encontro ali entre o ano 2010 e 2011, altamente improvável, acho como todas as coisas boas da vida, e a verdade é que eu e o Fernando nunca mais nos largámos desde então. Foi a jogarmos ténis que eu cheguei à conclusão de que estávamos também envolvidos num processo em que o João representava uma parte e eu representava outra, e que eu conheci a primeira vez o veneno do João Carlos Teixeira, que é um chato de todo o tamanho, mas pronto, que eu lhe disse, ele antes de perder comigo juntou-se ao escritório, foi mais fácil, portanto ele não teve a oportunidade de sentir o meu veneno. Com o Pedro, como meu aluno na faculdade, na Universidade Moderna de Lisboa. Inicialmente a nossa distância era grande do ponto de vista profissional, eu era um estagiário que tinha acabado de entrar, ele era o doutor Fernando Teixeira da Cunha, professor na universidade, com o escritório na Avenida da Liberdade, e portanto existia um formalismo que até hoje me persegue, porque ao fim de quase 20 anos não o consigo tratar por tu. Perguntou-me qual é que era a minha ambição, e eu disse-lhe, a minha ambição é ser seu sócio. E ele respondeu-me, temos homem. E acabámos sempre por estar juntos de forma incondicional em todas as decisões que fomos tomando ao longo destes 20 anos, que já são longos, 10 deste escritório, mas 20 anos quase em conjunto. Então voltemos ao dia. Eu não acreditava que a gente ia para... Nós íamos para uma outra sociedade de advogados, que foi um dos sonhos do Dr. Fernando se integrar naquela sociedade, e de repente não aconteceu. Mas já tinha tido uma experiência de uma integração e achei que não fazia sentido e à última da hora, mais uma vez de uma forma muito solitária, liguei ao Pedro. E quando eu atendi o telefone, foi isto basicamente que ele me disse. E disse-me, está aí o Tex, que é o João Carlos Teixeira, disse, não, o João já saiu. Então liga-lhe, venham para a minha casa, vamos começar hoje a Antas da Cunha.
um ato, creio eu, de lucidez que desembocou nesta frase, nesta pergunta: vamos fazer a nossa sociedade, e nós, eu e o Pedro, bora fazer a nossa sociedade, sem sabermos como, quando, onde. Dissemos de forma categórica e incondicional: sim, vamos fazer a nossa sociedade, sobretudo a partir daí, começando naturalmente como se começa qualquer percurso, do zero, da base. Eu lembro perfeitamente que criámos na altura contas novas de e-mail, definimos layouts, definimos instalação de tudo o que seja, tinha a ver com informática, IT lá. Tivemos de ter uma sede social, sede essa que nem sequer veio a ser a nossa sede social um único dia. Formalmente recebemos lá ainda correspondência. E nesse dia, às 4h30 da manhã, eu e o João saímos com um conjunto de tarefas para cada um de nós os três cumprirem, com um protótipo de logotipo criado, e no dia a seguir começámos a procurar um espaço para arrendar. Depois tivemos um jantar com a restante equipa que nos acompanhou, onde eu lhes perguntei o que é que queriam fazer. Portanto, lhes agradeci muito a confiança que tinham depositado até ali e que podiam decidir o futuro deles de uma forma tranquila. E foi fantástico, porque todos disseram: vamos embora começar tudo novo. Como eu lembro. Carolina, vem cá. Diga, doutor, eu vou abrir uma nova sociedade. E eu digo: desculpe, mas o senhor não ia para outro escritório? Não, Carolina, eu já não vou. Eu vou abrir a nossa sociedade. Eu já fiz o domínio, eu já tenho a logomarca, eu já contratei a agência de publicidade. Eu disse: doutor Fernando, o senhor viaja para a África do Sul na próxima semana. Para onde é que a gente vai? Calma, que eu já vou conseguir o escritório. Até hoje. A cara deles é sempre mais ou menos a mesma, ficam assim a olhar para mim e pensar: o que é que este maluco quer desta vez? E pronto, e depois comecei a ouvir cada um deles e decidimos, e depois a partir daí foi pôr tudo a funcionar, porque não tínhamos rigorosamente nada. Nos encontros que fazíamos invariavelmente às 7 da manhã, no Clube 7, nós punhamos tudo aquilo que éramos e que tínhamos no nosso duelo, e acabávamos muitas vezes de língua de fora, sem mais nada para dar, sem mais um metro para correr. E o desporto é assim: eu não consigo estar no desporto sem ser de forma plena, total, até à exaustão física e mental, claramente. E de facto nós jogamos tudo, ou trabalhamos tudo, ou vivemos tudo até a exaustão. Eu acho que isso é uma característica pessoal de muitos sócios deste escritório, não só do João e de mim próprio, de muitos outros, em que realmente fazemos as coisas até não conseguimos dar mais de nós. E é verdade, eu lembro-me de ter vários jogos com o João, vários, em que nós terminávamos os jogos, ou pontos, não os jogos, deitados no chão. Nós não somos mais do que aquilo que éramos no desporto. Somos exatamente o mesmo. Provavelmente a característica mais importante que nós podemos ter enquanto profissionais é a consistência. E a consistência faz com que se tenha resultados. E o ténis não é diferente disso, o rugby não é diferente disso, os ginásios não são diferentes disso. Se nós formos consistentes, independentemente do nível de talento que nós temos, os resultados aparecem. Eu tinha visto o Fernando no Clube 7 a jogar com o João Teixeira. E foi aí que eu conheci o João Teixeira e que eu, na vertente desportiva, tive contacto com o Fernando e comecei a vê-los a jogar ténis. E confesso com alguma inveja, porque eles divertiam-se imenso, corriam que nem uns loucos, pulsavam no ténis, saíam de lá exaustos, felizes, com um sorriso. E eu de facto sentia ali alguma inveja. Só não percebo que havia sempre um que perdia, não sei como é que saíam os dois com um sorriso. Mas pronto, isso era lá com eles, ele é que sabe. Isso comigo nunca acontece.
A derrota faz parte da nossa vida enquanto advogados. Eu sou um advogado contencioso e, portanto, a derrota faz parte claramente do meu dia-a-dia. Sei que não vou vencer sempre, sei que não vou vencer muitas vezes e tenho de saber aceitar a derrota, ainda que seja um exercício que ainda hoje tento fazer da melhor forma e claramente, aliás, como no desporto, quem não sabe perder também não merece ganhar. Nós aprendemos isso no desporto e claramente na nossa vida profissional é isso que tentamos fazer. Às vezes custa mais, numas vezes custa mais do que outras, mas se não soubermos levar a bem e no fundo estarmos bem connosco relativamente àquilo que fizemos, ainda que tenhamos perdido um processo, perdido um cliente, não conseguimos sair do lugar onde estamos. Aquilo que se notava nesses nossos embates e nesses nossos jogos, um enorme respeito pela verdade, em primeiro lugar, ou seja, eu não me recordo, mas não me recordo mesmo de ter uma única discussão com o João dentro de campo de que uma bola é fora ou uma bola é dentro, ou de que não tiveste, não me lembro, e jogámos centenas de vezes juntos. E isso é demonstrativo muito daquilo que também nós fazemos no dia-a-dia, ou seja, nós temos alguém a ganhar-nos, porque de vez em quando ganham-nos, se foi bem ganho, reconhecemos isso e gostamos de reconhecer essa virtude dos nossos adversários, mas somos muito apologistas da consistência e do trabalho árduo. Isso é o rigor, o tal rigor e a tal excelência. Esta equipa é absolutamente única, isso não tenho ponto de dúvida. É única porque nós somos, eu arrisco-me a dizer, nós somos provavelmente o único escritório de advogados que mantém relações tão longas com os clientes. Nós acompanhamos a vida dos clientes, pessoal e profissional, e efetivamente entre este escritório, na maior parte das pessoas que aqui trabalham, há uma relação de confiança. Eu acho que na vida, se tivermos confiança, tudo se faz. Mas quando nós confiamos nas pessoas, e eu digo muitas vezes isso, que há aquela expressão do speed of trust, que eu gosto muito de usar, que aprendi com um amigo meu, em que quando nós confiamos, realmente não temos tempo de estar preocupados com um conjunto de outras coisas e percebemos que quando existe confiança as coisas acontecem muito mais rápido e de uma forma muito mais consistente. Nós temos hoje em dia, não tenho dúvidas nenhumas, provavelmente o melhor talento em Portugal, ou igualmente o melhor talento em Portugal, a todos os níveis, não só de advogados, como pessoas que compõem as nossas áreas de gestão e de marketing e de front office, etc. Este escritório foi constituído por pessoas muito jovens, em primeiro lugar, e como nós não tínhamos particularmente ninguém que fosse um Ronaldo da advocacia, tivemos um bocadinho que deixar os nossos egos de parte e estarmos muito mais agregados como equipa para atingir determinados objetivos e se calhar eu penso que esse de facto era o legado que eu gostava que sobrevivesse a esta primeira geração do escritório e que continuasse a manter essa perspectiva de espírito de grupo muito forte. Em primeiro lugar porque eu acho que é a única forma de realmente perpetuar as organizações. Se nós formos egocêntricos e se pensarmos que estamos cá apenas para isto ser o nosso modo de vida ou o nosso ganha-pão durante 2 ou 3 décadas e que depois não estamos minimamente preocupados com criar condições para a próxima geração, se nós não formos capazes de demonstrar que as pessoas é como uma equipa de futebol, eu costumo dizer, e não percebo nada de futebol, ou de rugby, se quisermos, é igual que isso já percebo um bocadinho mais. Agora, se nós pensarmos no Benfica, por exemplo, tem mais de 100 anos, nós às tantas, quantas vezes as equipas se renovam com, diria que de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, são jogadores totalmente novos e continuam a ganhar campeonatos e continuam a estar sempre nas lideranças ou no top 3, neste caso em Portugal, porque existe uma cultura, existe uma história, existe um método e existe uma transmissão para aqueles que vêm a seguir.
valores de Antas da Cunha, eu apontei aqui num post-it. Tenho aqui, apontei aqui alguns princípios. Acho que são conhecidos de todos. Isto é obviamente uma brincadeira. Já não preciso que já sei quais. Eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, se focam mais na excelência, na inovação, porque isso, sem dúvida alguma, que está na base da nossa gênese, não é? Portanto, nós temos crescido tanto em tantas áreas exatamente por isso. Mas há dois princípios que eu acho que, para mim, pessoalmente, são os mais importantes, que se prendem com a proximidade e com a cumplicidade com os nossos clientes. E eu acho que isto, eu nunca trabalhei em nenhum outro escritório, mas de quem conheço que trabalha, eu acho que nenhum outro escritório tem isto que nós temos, desta proximidade. O ADN que nos define é o ADN interno e o ADN relacional. É a capacidade que nós temos de ver os outros, de ver os nossos colegas, de ver os nossos clientes, de ver as situações, de nos colocarmos nos sapatos dos outros, ou seja, a empatia. É termos a capacidade de, internamente, entre nós e com os nossos clientes, naturalmente, e com quem nos cruzamos pelo caminho, termos, de facto, esta capacidade de ser empáticos, de ler o outro, de estar com o outro e, naturalmente, da humanidade, de tentar trazer humanidade a essas mesmas situações. E isso, se calhar, leva-nos à proximidade. A proximidade é, de facto, um dos nossos principais valores. E isto reflete-se de várias formas. Por exemplo, eu acho que é absolutamente fantástico, por exemplo, no Natal ou na passagem de ano, eu ter clientes que não são meus clientes, no sentido em que não fui eu que os angariei, mas que eu trabalhei, ou pontualmente, ou mais frequentemente, que me ligam para me desejar umas boas festas. Ou seja, eu acho que isto é demonstrativo, primeiro, que nós temos os melhores clientes do mundo, isso não há dúvida, mas também que nós trabalhamos para os ter. Ou seja, eles também são os melhores clientes do mundo, porque nós também os cultivamos para eles serem assim. E esta proximidade eu acho que é mesmo muito, muito, muito boa. Eu acho que nos diferencia claramente de todos os outros escritórios. Eu acredito piamente na passagem dos valores. Eu nem sequer concebo continuarmos a trabalhar sem esses valores. E o que é facto é que temos a felicidade de ter algumas pessoas de base deste escritório, nas mais vertentes áreas do direito, que espalham e passam esses valores, sem os quais este escritório não funciona da mesma forma. Como é que nós vamos conseguindo manter estes valores que são tão importantes para nós, apesar de hoje já não sermos uma dúzia que éramos quando começámos? É um enorme desafio. A dificuldade que nós temos de manter esta proximidade e a nossa maneira de estar, apesar de já não sermos aquela sociedade pequenina que nasceu há 10 anos. Eu colocaria o foco em 2 pontos, em 2 aspectos. Mais uma vez, a liderança. Uma liderança hoje em dia um pouco mais alargada, sendo capazes de transmitir e continuar a transmitir esses valores e essas preocupações às nossas pessoas. E, por outro lado, a cultura. Cultura, cultura, cultura. E o que é que eu quero dizer com cultura? Quero dizer que é o ponto que nos identifica, que é nós sabermos que, sendo 10 ou sendo 200, a verdade é que somos sempre nós na maneira de estar com os nossos clientes, nas nossas preocupações com os problemas dos clientes, na forma aguerrida como tentamos, de facto, resolver esses problemas, como sentimos esses problemas como nossos, e na cultura que acaba por fazer dispersar também esta preocupação que temos uns com os outros e com o manter viva esta forma de trabalhar e de nos relacionarmos, que é muito Antas da Cunha Écija. Só as pessoas que efetivamente conseguem sentir as coisas desta forma é que conseguem sentir-se dentro da equipa e dentro da sociedade. Mas quando se sentem, é muito difícil sair. É muito difícil sair porque sentem de facto que partilham a mesma maneira de pensar, os mesmos valores, e isso é extraordinário. O paralelismo que eu faço muitas vezes do rugby com a realidade, que faço todos os dias e tenho esses valores muito que estão muito impregnados em mim próprio, é que é um desporto, se nós pensarmos em primeiro lugar, que se joga em linha. É um desporto que toda a gente joga e que tem um papel a fazer, independentemente de ter a bola na mão ou não. Porque se nós começarmos a querer equiparar em paralelo aquilo que são os valores do rugby para o exterior e enquanto jogo, são os melhores valores que nós podemos ter corporativos dentro de uma empresa. E por isso esse tal espírito de equipa, esse tal espírito de sacrifício, de nós saber que nos vamos magoar, porque é um jogo agressivo, de impacto, independentemente de não termos uma bola na mão e estamos a fazê-lo para que o nosso companheiro possa prosseguir,
é uma coisa que, se nós transportarmos isto para o dia a dia, faz uma enorme diferença. Sempre fui um verdadeiro entusiasta, embora o Fernando também, isso é indiscutível, e ele seguramente até mais do que eu, porque a visão que ele tinha para o crescimento do projeto que ele queria concretizar passava também desde logo pela expansão geográfica. Nós, assim que pudemos ter um PIN no Porto, um escritório com 40 metros quadrados, abrimos. Tínhamos Ana Bastos, que na altura era a nossa representante do Porto. Logo a seguir existe a oportunidade de abrirmos Braga, através da integração do Nuno Vieira e da equipa, e também não duvidámos um único segundo. Até porque foram processos relativamente fáceis e rápidos. Aqui pelo meio há, sim, algo que na altura pode ter sido um game changer no que concerne ao nosso posicionamento no mercado e à nossa redefinição do core enquanto sociedade de advogados, que tem que ver com o casamento, se quisermos chamar assim, com a ESIR. Percebemos desde muito cedo que aquele era um comboio que podia passar apenas uma única vez, por várias ordens de razão. Porque a ESIR era também uma sociedade de gente jovem, com muita energia, num setor que para nós era indiscutível, que iria marcar as próximas décadas, que era o setor do digital, para o qual nós não estávamos vocacionados, tínhamos um primeiro foco muito mais baseado em private clients e médias empresas, e sabíamos que tínhamos que entrar nesse comboio. Pasamos al 2017, que es cuando abrimos nuestra primera oficina internacional, que es en Portugal, con la firma Antas de Cunha, que es la primera cimiento y el más importante de lo que ha sido el convertir Écija de una firma española a una firma latinoamericana, iberoamericana e internacional. Esto es en el año 2017 y hoy, en el 2025, pues somos una firma de las más importantes a nivel del mercado de habla española y portuguesa, uno de los grandes despachos del mercado latinoamericano, español y portugués, y con más de 1000 abogados, más de 200 socios y más de 100 millones de facturación, un referente sobre todo en tecnología y en innovación. Cuando conozco a Antas de Cunha, veo un despacho que tiene muchas similitudes con lo que es Écija, en lo que para mí es más importante, que es la cultura, la visión y el ADN de innovación. Fernando y sus socios son personas que tienen, primero, una gran vocación por convertirse en una firma excelente, dos, quieren innovar, crecer y ser una firma moderna, y tres, creen en el esfuerzo, en el trabajo en equipo y en tener una cultura potente. Creo que no hay despachos tan jóvenes que en tan poco tiempo hayan crecido tanto. Despachos tan jóvenes que en tan poco tiempo sean tan referentes. Y sobre todo creo que somos el despacho que mejor está preparado para adaptarse a los retos que tiene la abogacía de los negocios. Los retos de la inteligencia artificial, los retos de la tecnología, los retos de la transformación digital. La tecnología va muy rápido, los despachos tenemos que cambiar, los despachos tenemos que transformarnos, y creo que en eso, Antas de Cunha e Écija, llevamos ventaja. A ESIR não teve dúvidas a partir do momento em que falou pela primeira vez com o Fernando que nós éramos os parceiros certos. Nós, a partir de 2017, passámos a ser uma sociedade com dimensão internacional, e sim, isso foi-nos proporcionado a cada mês que foi passando pela abertura de novos escritórios e em novos países por parte da ESIR, com os quais hoje temos, querendo, relações diretas, porque são nossos parceiros. Y nosotros necesitábamos tener un footprint completo en la península ibérica para poder atacar oportunidades con grandes cuentas en esa línea. La respuesta del equipo de Portugal no ha podido ser mejor, los números lo consolidan o lo acreditan en términos de facturación, en términos de personas, en términos de premios, en términos de reconocimiento por parte de los grandes directorios. Yo creo que es un modelo de éxito que a todos nos encantaría replicar. Y es más, que
creo que todos somos muy ambiciosos, pero si preguntas a Hugo, si preguntas a Fernando o si preguntas a cualquiera de los socios de la firma si hace 6, 7 años hubiésemos soñado con estar hoy aquí, ninguno hubiese sido capaz de hacer eso. Uno tiene, yo creo que a medida que van pasando años, digamos, fotos en su memoria, y hay una que yo creo que no me olvidaré, y es cuando ganamos el premio de Financial Times en Londres, donde el momento de alegría y de júbilo y de reconocimiento a un proyecto atípico y que nace prácticamente de la nada es la consolidación del esfuerzo de un montón de gente que cree esa visión distinta y separada de la abogacía de los negocios. Romper el status quo y convertirse en una gran firma que puede marcar un diferencial en el mundo de habla hispana y portuguesa. As parcerias que nós temos desenvolvido, em especial esta com a Taylor Wessing, são parcerias que nós valorizamos, queremos manter e queremos perpetuar no tempo. A Taylor Wessing é um colosso a nível da advocacia europeia, nas mais variadas áreas de prática, com as quais nós partilhamos aqui um conjunto de valores, de forma de estar, de cultura, e, portanto, é uma parceria, uma aposta que queremos manter, queremos desenvolver e que achamos que é por aqui que passa o futuro aqui do nosso escritório. A Cunha Essing é feita de pessoas com elevado nível de compromisso e de cultura societária. Nós somos praticamente 200 pessoas, somos todos muito diferentes, somos 22 sócios muito diferentes uns dos outros, mas a realidade é que no final do dia temos uma ótima relação e um fantástico alinhamento e ao fim de 10 anos é um escritório que tem uma capacidade de retenção a todos, em todas as categorias, em todas as senioridades, muito acima da média. O Fernando, eu conheço desde devia ter 14 anos, portanto conhecemos em Caxias, e aquilo que sempre o destacou foi uma capacidade de agregar pessoas fora do normal. Ele conseguia nos dar a volta a todos e nós ficávamos convencidos, nem sequer punhamos em questão aquilo que ele estava a dizer, porque ele tinha uma qualidade que fez dele o que é hoje, não é? O Fernando sempre viveu muito para os amigos, tem um sentido de lealdade especial, muito especial, e realmente ele, em qualquer fórum onde se encontre, muito facilmente agrega e muito fácil, parece que tem assim um ímã. Ia ao escritório, dizia, bem, estou aqui a acabar umas obras, passado 3 meses ia ao escritório, bem, olha, aluguei outro escritório, vamos mudar isso. Portanto, esta vontade de... É uma vontade, é uma ambição que tem a ver em deixar legado. Não tem a ver em ganhar mais, tem a ver com deixar legado, construir. Depois os resultados vêm a seguir, mas aquilo que o move é fazer bem. Eu acho que mais do que um grande advogado, o Fernando é um grande líder. Valores esses que ele também ganhou no rugby, que é uma grande escola, e isso esteve sempre presente na história dele. O rugby é um desporto coletivo, onde se joga como equipa, e por muito bom que eu seja, se eu não contar com a minha equipa e se eu não der apoio à minha equipa, eu não consigo fazer absolutamente nada. Nada. Zero. Nós temos uma pessoa que é a nossa bandeira, no fundo é o nosso, chamamos no ponta de lança,
que na realidade leva a bandeira, mas tudo aquilo que é feito é uma coisa que é concertada, que é combinada, que é discutida e depois tentamos implementar. Cada um depois tem o seu papel na implementação e o Fernando tem um papel mais visível na implementação, dadas as funções que ele tem. Nós não estamos claramente, e às vezes há muitas pessoas que me perguntam isso, nós não estamos numa sociedade one-man show, isso é um erro. Nós estamos numa sociedade em que ele tem um papel mais visível e que está tudo bem e que o faz maravilhosamente bem. Mas nós somos quase 200 pessoas. E todas as pessoas, sem exceção, cada uma à sua maneira, contribui para o resultado que nós conseguimos atingir no final de cada ano. É errado acharmos que isto aqui é uma pessoa ou um grupo restrito de pessoas. Isso não me revejo de todo nessa maneira de analisar o nosso escritório. Tenho uma firme convicção, inabalável, aliás, e irrenunciável da minha parte, de que o escritório é absolutamente superior a qualquer personalidade que o compõe, a começar por mim próprio. E, portanto, eu não permito, e aqui é mesmo não permito, não é não gosto, não aceito ou tento evitar, não permito que qualquer pessoa, seja quem for, que coloque o interesse pessoal à frente daquilo que é o interesse do escritório e dos seus sócios. E por isso é relativamente fácil, nesse contexto, colocar isso como um deal break ou como uma situação de ruptura a manter-se. A antiguidade nestas coisas pesa, não é? E, portanto, como fomos os primeiros, ou o primeiro, eu acho que toda a sociedade, e tenho tido esta conversa muitas vezes até com outros sócios, e sei que o Fernando faz sempre questão de dizer o meu primeiro cliente, ou o nosso primeiro cliente, foi o ecossistema da família Santana, e só prova que os valores estão lá, estão certos, não é? A memória é importantíssima. Nós percebemos quem é que nos ajudou, e nós olhamos para o Fernando, uma pessoa que nos ajudou sempre, e vice-versa. Portanto, há aqui uma relação de grande cumplicidade e de parceria. Nós devemos ter muita confiança, mas se não houver uma equipa altamente qualificada, competente, com propósito, disponível, a confiança só não chega. A confiança é muito importante, mas é importante haver a competência também. E, efetivamente, aqui cruzam-se estas duas qualidades, a confiança e a competência. E, portanto, isto faz com que, de alguma forma, haja aqui um ciclo de longevidade muito grande, porque todas estas duas variáveis têm-se mantido sempre. As sociedades de advogados, à imagem um bocadinho dos gabinetes de arquitetura, ambas são profissionais liberais e por isso têm características até nesse caso similares. O que as distingue e aquilo que cria compatibilidades são as pessoas. Nós vendemos know-how, nós arquitetos e os advogados. Haver uma cumplicidade entre as partes, neste caso é essencial. Uma sociedade de advogados vende confiança. Se nós somarmos à confiança a questão da relação e de proximidade e empatia, aí temos uma possibilidade de ter uma belíssima relação, e uma relação muito sincera, muito estruturada e, acima de tudo, muito profissional. Sabemos que há outras belíssimas sociedades de advogados que concorrem connosco, que estão no mercado com uma postura séria, de lealdade, de concorrência, primando pela concorrência saudável. Mas a verdade é que um dos grandes traços distintivos da nossa organização é claramente a proximidade que nós mostramos e comprovamos ter junto de todos aqueles que nos rodeiam. Clientela, tribunais, empresas que lidam com os nossos clientes. Uma coisa é certa, não há um assunto que não se trate na nossa sociedade, não há um tema que não seja seguido de acordo com os nossos procedimentos, não há nada que fique por tratar, porque nós, nesse aspecto, somos absolutamente irrepreensíveis. A proximidade é uma marca distintiva da nossa organização. Só há uma forma, como citando aqui um verso muito conhecido, de um poema também ele muito conhecido e bonito, colocando tudo aquilo que somos em tudo aquilo que fazemos, pondo de nós
aquilo de que nós somos feitos em tudo aquilo que fazemos. Só assim é que conseguimos ganhar a confiança do cliente, falando a linguagem que ele fala, que ele compreende, e percebendo, como eu acho que é invariável, que naquele momento, naquelas circunstâncias, não há nada mais importante do que nós estarmos ali, naquele espaço, a falar, a inteirarmos do assunto que o cliente nos traz. Eu acho que o catalisador das relações, e quando atingem este nível de profissionalização, é a qualidade. E sem a qualidade, as relações não se perpetuam. E por isso eu acho que a Antas da Cunha, que vai fazer 10 anos, tem vindo a aumentar a qualidade do seu serviço junto dos seus players. E um escritório de advogados é um conjunto de pessoas que trabalham em áreas distintas, mas que somam valor diariamente a cada uma delas e que no seu todo fazem uma empresa de qualidade, que é isso que eu reconheço a Antas da Cunha. Bom, primeiro, a minha visão já não é do exterior. A minha visão já é do interior. Mas vamos fazer aqui uma retrospectiva rápida. Que visão é que eu tinha da sociedade? Eu sabia que era uma sociedade em grande expansão, com grande dinamismo, em fase de crescimento, que tinha uma grande equipa. Tinha uma equipa de advogados de grande qualidade, excelentes profissionais. Sabia também que era uma sociedade com ambição de crescer, com a ambição de chegar ao topo das sociedades portuguesas. Além disso, uma coisa que tinha por certo é que tinha um grande líder. Em termos de comparação do que é que eu posso dizer sobre a anterior estrutura ou as anteriores estruturas, para não estar a individualizar, mas aquilo que verdadeiramente eu sinto é que havia uma estrutura em que as pessoas, para além de não terem relação pessoal e não terem esta ambição e este dinamismo que nós temos hoje em dia, eram estruturas antiquadas e envelhecidas e muito fora do seu tempo. E o que fazia com que eu trabalhasse nestas estruturas como uma ilha. Portanto, eu tinha os meus clientes, tinha a minha angariação, tinha a minha faturação, tinha um conjunto de pessoas que trabalhavam essa clientela, que no final do ano davam resultados, graças a Deus sempre deram excelentes resultados, mas não havia uma verdadeira articulação e trabalho em equipa. E isso é que faz a cultura de um escritório. É depois o relacionamento entre todas as pessoas. Eu não posso trabalhar num escritório que tenha, imagine, 100 ou 200 pessoas e dar-me ou conhecer ou trabalhar apenas com uma parte pequena dessa equipa. Porque então deixamos de ser uma sociedade e para isso mais valia fazermos pequenos escritórios. Aquilo que nós verdadeiramente conseguimos fazer aqui, e foi fruto de muito trabalho e muita insistência, e nem sempre tudo corre bem à primeira, como é evidente, mas isto é o resultado a que nós conseguimos chegar. A dimensão da Antas da Cunha já permite ter uma estrutura profissional que nos facilita a concentração no essencial daquilo que deve ser a nossa atividade. Isto é, no exercício da advocacia, e nas relações com os clientes e nas relações com os problemas que os clientes nos põem. Em cada problema que os clientes nos põem, surge um novo desafio, ao qual é que precisamos nos preparar. E ter uma equipa é fundamental. Temos crescido todos os anos e isso vai continuar a acontecer. Sim ou sim vai continuar a acontecer, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Mas há tanta coisa para mudar e para atingir. Eu acho que o nosso próprio modelo de negócio vai mudar brutalmente com todas estas realidades, como agora em particular, e isto não é um chavão, mas de facto a inteligência artificial vai mudar tudo. A inteligência artificial é um dos brasões já da Antas da Cunha.
e é uma aposta de Antas da Cunha, é evidente que, como todas as grandes inovações, como foi com a internet, agora damos um salto qualitativo para a inteligência artificial, tem potencialidades imensas, das quais a advocacia pode beneficiar, mas além disso também comporta riscos que é necessário mitigar, é necessário ter em conta, que é necessário estar consciente. Já percebi que Antas da Cunha está exatamente a fazer o esforço para introduzir essas inovações, cuidando dos seus efeitos, potenciando os seus aspectos positivos ao serviço do melhor exercício da advocacia, mas curando de evitar os riscos que podem estar associados com essas novas tecnologias. Eu acho que na nossa profissão nós temos que estar constantemente a adaptarmos-nos àquilo que é a conjuntura, àquilo que é o futuro, àquilo que são as novas tecnologias e esta não é diferente da internet há 25 anos ou do fax há algumas décadas e, portanto, temos que estar constantemente atualizados e, portanto, acho que este advogado do futuro é um advogado que tem que ser muito mais completo do que aquilo que existia até agora. Nós termos a capacidade de fazer melhor com menos, termos a capacidade de atingir mercados que não são tipicamente os convencionais, de irmos para além daquilo, termos a capacidade de continuar a criar próprias tendências dentro do setor, como já o fizemos muito no passado. Nós temos áreas de prática que não existem em nenhum outros escritórios, ou existem muito poucos. Há muita coisa para acontecer. Hoje em dia, a própria capacidade, nós temos outras áreas de negócio que não seja o setor da advocacia, é alguma coisa que estamos muito atentos e não tenho dúvidas nenhumas que vamos ser completamente diferentes daquilo que somos. Daqui a 10 anos seremos completamente diferentes como organização daquilo que somos hoje, sinceramente. Tenho muita convicção disso. Acho que os próximos 10 anos vão ser desafiantes. Nós já passámos por muita coisa. Vai ser difícil, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir reinventar-nos, continuar a responder àquilo que os nossos clientes precisam, continuar a fazê-lo com excelência, com qualidade, com a rapidez, que também é sempre tão necessária. Não tenho dúvida que vão ser 10 anos absolutamente difíceis e desafiantes, os próximos. Não tenho dúvidas que nós vamos ultrapassar e daqui a 10 anos vamos estar novamente aqui a falar destes desafios e a relembrar tudo aquilo que passamos. Está a caminho do topo. Não tenho a menor dúvida que, pelo caminho que tem seguido, Antas da Cunha em breve chegará ao topo das sociedades de advogados em Portugal. Acho que é essa a ambição a Antas da Cunha e acho que tem condições para realizar e tem liderança para isso. Há uma coisa que eu tenho por certo. Nós vamos dar tudo para chegarmos a esse lugar, que é o de liderar o mercado da advocacia em Portugal. Sou verdadeiramente feliz nesta casa. Sou verdadeiramente feliz. E sou verdadeiramente feliz. Isso sem dúvida alguma.
yo? Sí, no, me encanta. Sí, esto es lo mejor.